Olá, turma, tudo bem? Hoje, então, a gente inicia uma nova unidade de ensino, que é auxiliar na elaboração de folha de pagamento. Na nossa primeira aula, então, nós vamos falar do cronograma geral da disciplina e os conteúdos que vamos trabalhar e já conversar sobre os principais conceitos relacionados à folha de pagamento, ok? Então, vamos lá. Qual é o cronograma dessa disciplina? Iniciamos as aulas hoje, dia 26. Na semana que vem, dia 2, na quarta-feira, a gente tem aula de projeto integrador. Na próxima segunda-feira, dia 7, é feriado, não temos aula, não temos atividade. E no dia 14 de setembro também temos uma nova aula de projeto integrador. E essa unidade de ensino vai se encerrar no dia 1º de outubro, dia que também encerramos o módulo de RH. Vocês já estão encerrando o primeiro módulo do curso, veja só. Passou rápido, né? Então, conteúdos. Sobre o que nós falamos, então, nesta unidade de ensino? A gente vai falar sobre jornada de trabalho. Não existe forma de falar sobre folha de pagamento sem falar de jornada de trabalho. E isto, né, jornada de trabalho, remete ao controle de ponto para se fazer, então, o controle da jornada, o controle do tempo trabalhado, para fazer o correto pagamento do salário, né? Então, vamos entrar um pouco mais detalhadamente no que é salário e como ele é composto, sobre os adicionais que a empresa pode vir a oferecer e que fazem parte, então, do composto de remuneração, ok? A partir do entendimento do que é remuneração e como que ela está composta, nós, então, vamos para o processo de folha de pagamento, que envolve os descontos direto na folha, a parte triste, né, para todo mundo que recebe salário, são os descontos. E com isso, então, finalizamos os cálculos e efetuamos os cálculos da folha de pagamento, ok? Esses, então, são os principais tópicos. A gente isso tudo aqui envolve bastante cálculo, sim, mas também envolve bastante legislação, tá? Então, são dois temas aqui que estão permeando esses conteúdos que vamos falar, certo? Indo, então, já para os principais tópicos dessa UC. O que vem a ser, então, folha de pagamento, que é o tema da disciplina, o tema central, e por que calcular folha de pagamento? A folha de pagamento é a lista de remunerações pagas ao funcionário, ou seja, tudo que ele tem direito a receber num determinado período, seja semana, seja mês, né? E se refere à atividade exercida, ou seja, funcionários com diferentes funções vão ter diferentes remunerações. E também está relacionada, né, a forma como esse funcionário trabalha. Ele teve, a frequência dele no mês foi normal, ele realizou horas extras, ele teve faltas, certo? Então, está diretamente relacionada com o conceito de jornada de trabalho e com a jornada de trabalho que foi executada por aquela pessoa. Então, o que é de fato jornada? Jornada é o período de tempo que o empregado fica à disposição do empregador. Não é simplesmente o tempo definido para o trabalho, né? Ah, você trabalha das 9 até o meio-dia e das 2 até às 6 da tarde. Não é apenas esse tempo, é o tempo que a pessoa efetivamente está exercendo a sua função ou que está mesmo à disposição do empregador. E por que a gente fala tempo à disposição? Porque em alguns casos, né, a pessoa vai estar dentro da empresa ou vai estar disponível para a empresa, mas não necessariamente está executando a sua atividade. Como assim? Vamos imaginar o seguinte, em uma indústria, né, um funcionário é o operador de máquinas, tá? O operador do torno. Mas esse torno, num determinado dia, ele estragou. Deu uma pane, não funciona mais, mas o operador está lá.
Só que ele é só operador, ele não sabe fazer o conserto desse torno e leva tempo até que até que a máquina volte a funcionar, até se conseguir descobrir o problema e fazer a manutenção. Se perdeu aí 2 horas no turno de trabalho. Significa que este operador vai ter descontado esse tempo porque ele não estava trabalhando? Não, ele estava lá dentro da empresa, ele não estava conseguindo trabalhar porque o maquinário não estava disponível, mas ele estava lá, certo? Se ele não saiu de dentro da empresa, se ele não bateu o cartão lá, se ele não foi liberado, ele está à disposição, certo? Só que existe um pedido para ser entregue e ele precisa, então, executar a atividade naquele dia. E esse tempo aí de 2 horas está fazendo diferença e ele tem que ficar, então, além do horário que estava previsto. Então, ao invés dele encerrar a sua jornada às 5 horas, como estava previsto, ele teve que ficar trabalhando até às 6. Essa hora a mais, ela é uma hora extra, certo? Então, a jornada de trabalho dele nesse dia foi maior, né? Mesmo tendo uma menor produtividade. Importante, tá? Outros casos em que os funcionários ficam à disposição e por isso têm direito à remuneração. É bastante comum para motoristas de ônibus, motorista de caminhão, de transportadora, certo? Que ficam à disposição do empregador esperando a sua hora de funcionamento, esperando ter a demanda para o trabalho. Ou porque o caminhão não foi descarregado, ou porque o ônibus que o motorista dirige, ele opera em parceria com outro colega e esse colega ainda não chegou, mas ele já está lá disponível para trabalhar, certo? Então, nesses casos, esse tempo que ele já está lá é tempo à disposição e esse tempo é contabilizado como tempo da jornada de trabalho, tá? Por convenção coletiva, no caso dos motoristas especificamente, esse tempo à disposição, ele tem uma remuneração diferente, tá? Ele não é o mesmo valor da hora cheia, mas nesse caso específico. Mas são tempos que compõem a jornada. Outro exemplo de funcionários, né, de equipe que fica à disposição e que é contabilizado como jornada de trabalho é piloto de avião, que também as companhias, além da escala de tripulantes, né, piloto, copiloto, aeromoças, eles fazem também uma escala de tripulação reserva, caso aconteça algum problema, né, com o piloto que está chegando e que está escalado, né? Então, para garantir que o voo vai sair, eles fazem uma escala também de pilotos reserva. Pode ser que esse piloto não decole, mas ele estava à disposição e, inclusive, ele tem que se apresentar no aeroporto, né? No dia que ele está escalado como piloto reserva, ele tem que ir lá até o aeroporto se apresentar como à disposição. É jornada de trabalho, certo? A jornada de trabalho, gente, ela tem horário de início e fim pré-definido, certo? Pré-determinado. Por quê? Porque se a pessoa executa o trabalho além deste fim, ela está realizando uma hora extra. Se a pessoa chega em horário diferente do horário de início pré-definido, se ela chega mais tarde, ela pode estar com horas em atraso, tá? Então, para fazer esse controle correto aí. Como que a gente faz esse controle? Bom, desde 2017, a legislação prevê como controle da jornada de trabalho que empresas com mais de 10 trabalhadores precisa ter algum mecanismo de controle do horário, ou seja, controle do ponto. Com menos de 10 trabalhadores, ela não precisa apresentar esses registros, tá? Mas a partir de 10, com mais de 10, precisa ter algum mecanismo. Esse mecanismo, ele pode ser manual, ou seja,
a pessoa anota o seu horário de entrada e saída, mas é o funcionário que anota e assina essa documentação, que pode ser por livro, ponto, ou por ficha, ponto, tá? Esse mecanismo ele pode ser mecânico, que é aqueles com furações ou carimbo, né? Então a pessoa coloca o cartão no dispositivo, ele está vinculado com um relógio e ele vai fazer então marcações referente à hora de entrada ou de saída. E a gente tem também o ponto eletrônico, né? O ponto eletrônico é nas empresas aí já com de médio a grande porte, é o mecanismo mais utilizado porque ele é o mais seguro, né? Então, no Brasil, a gente tem a determinação, inclusive, do ponto biométrico, que é aquele feito pela controle da digital, né? Ele pode ser feito por crachá também, que é o que voltou a acontecer agora nesse período pandêmico para evitar o contato pela digital, né? Então, se usa o crachá, que vai ter um código de barras, né? Esse código de barras, então, é referente aos dados daquele funcionário exclusivamente. As empresas podem escolher qual desses mecanismos elas vão adotar, certo? Obviamente que o mecanismo eletrônico, ele é o mais seguro e o mais fidedigno. Outra coisa importante, o mecanismo eletrônico, ele também pode ser feito online. Já existem alguns sistemas de ponto online, em que a pessoa se loga na sua estação de trabalho, né? Ou entra num site específico e faz o seu registro de ponto. Isso passou a ser bastante utilizado também agora nesse período pandêmico, já existia, mas passou a ser utilizado bastante agora por conta do home office, para fazer o controle das horas que as pessoas estão trabalhando, né, sem estar na sede da empresa, tá? Mas se enquadra aqui como eletrônico. A empresa ela pode escolher qual o mecanismo que ela vai utilizar, qual que vai ser o mais adequado para a sua necessidade. É claro que o mecanismo eletrônico, como eu falei, ele é o mais seguro, porém, ele vai ser mais caro. Então, se a empresa tem entre 10, 20 trabalhadores, talvez, né, não vai valer a pena ter um registro eletrônico pelo custo que isso tem. Então, ela pode adotar outros mecanismos, como manual ou mecânico. Esses aqui, apesar de eles serem muito mais, o custo é muito menor, né? No manual é um custo quase zero de implantação, mas ele tem um custo de operação, porque ele gera um trabalho posterior, que é fazer o controle dessas horas para então fazer o cálculo da folha ponto, né? Mas se eu tenho poucos funcionários, se a equipe é pequena, faz mais sentido trabalhar talvez com esse mecanismo mesmo, porque o tamanho do trabalho que vai dar fazer esse controle é muito pequeno, né? Algumas empresas, tá, em alguns outros locais, adotam o conceito de ponto britânico. O que é o ponto britânico? Não é baseado na hora relógio, e sim na hora definida pela jornada, certo? Então, considerá-la que todos os dias a pessoa entra às 9 da manhã, sai exatamente ao meio-dia para o almoço, retorna às 13 horas e trabalha até às 18 horas. Isso seria o ponto britânico, mas no Brasil ele não é permitido, tá? Só que para alguns cargos, né, cargos de gestão, é dispensado a necessidade de registro de ponto. Claro que daí também não vai ter para esses cargos, né, pagamento de horas extras ou formação de banco de horas, porque não tem o controle da jornada, certo? Ainda sobre jornada, o que é importante, tá? Lembrar dos limites, né, que são determinados por lei, né, e foram revisados em novembro de 2017 na reforma trabalhista, tá? Então, as jornadas, certo? Elas são de, no máximo, 220 horas mensais, os contratos de trabalho, certo? Com um limite de 44 horas semanais. Alguns negócios, algumas empresas trabalham com 40 horas
semanais. E é importante também observar o que é disposto no acordo coletivo, tá? Determinado pelo sindicato da categoria. Algumas categorias têm horários de trabalho reduzidos, certo? Bancos têm horários de trabalho reduzidos previstos por lei, certo? Aqui a gente está falando dos limites máximos, tá? A jornada diária é de no máximo 12 horas, certo? Mas se a pessoa faz uma jornada de 12 horas, ela tem que ter um descanso imediato de 36 horas. Então, ela não vai trabalhar 5 dias corridos na semana, né? Nesse caso, para trabalhar os 5 dias, ela vai, então, fazer aí 8 horas diárias, certo? Ou vai fazer um horário de segunda a sexta e um horário reduzido no sábado, que também é bastante comum, tá? Esses são os nossos limites. Importante lembrar também que mesmo com a realização das horas extras, existe limite, né? Então, é limite de no máximo 2 horas extras por dia e no máximo 48 horas semanais, tá? Então, por exemplo, gente, seu funcionário, ele foi contratado para trabalhar 44 horas semanais, ele não pode todos os dias da semana fazer 2 horas extras, né? Porque ele só pode fazer 48 na semana, certo? Então, ele vai poder no máximo, certo? Ter mais 4 horas aí na semana, se ele foi contratado para trabalhar as 48. Então, o importante aqui é observar o que foi definido como jornada para aquele funcionário para não extrapolar os limites, certo? Se a gente tem uma jornada de trabalho, a gente também tem um tempo previsto de descanso, certo? Os descansos, eles podem ser intrajornada, ou seja, é o intervalo durante a jornada de trabalho. O descanso interjornada, ou seja, entre um dia de trabalho e outro. E o descanso semanal remunerado obrigatório, certo? Todos os trabalhos, todas as pessoas têm direito a um dia de folga na semana. Um dia inteiro, 24 horas corridas. Preferencialmente, esse dia deve acontecer no domingo. Mas, para negócios que trabalham aos domingos, como comércio varejista, né, que funciona nos domingos, aí vai se estabelecer alguns acordos de categoria, como, por exemplo, as pessoas que trabalham no comércio varejista, elas podem trabalhar aos domingos, mas daí elas vão ter, então, a folga em algum outro dia na semana e elas não podem trabalhar todos os domingos do mês. Ela tem que ter pelo menos um domingo em cada mês de folga, ok? Então, ela pode variar esse dia do descanso semanal, mas porque ela tem que ter direito a um domingo de folga, tá? Quais são as regras para o descanso intrajornada? O descanso, aquele intrajornada, ou seja, o intervalo de trabalho, ele tem que ser de pelo menos 30 minutos, tá? Algumas empresas trabalham com descansos maiores, certo? De no máximo 2 horas, tá? Que é o intervalo para repouso ou para alimentação, certo? Por que se reduziu o tempo para 30 minutos? Antes esse tempo era de no mínimo 1 hora, né? Esse tempo foi reduzido para 30 minutos porque algumas pessoas já não o faziam a 1 hora e voltavam para trabalhar, mas esse tempo não ficava registrado. Porque não podia, porque o mínimo era 1 hora, né? Então agora a pessoa pode fazer um tempo menor e registra a outra meia hora como tempo trabalhado, ou seja, ela vai ou postergar o seu horário de entrada ou reduzir a sua hora de saída, certo? Para fazer os 30 minutos de almoço, tá? Outra coisa importante sobre o intervalo, né, sobre o descanso, né, que ele não contabiliza nas horas trabalhadas, certo? Então, como que eu vou considerar e como que eu vou
estabelecer o tempo trabalhado e o tempo em descanso. Bom, eu preciso que o meu funcionário, né, vou contratar uma pessoa e eu vou contratar ele para trabalhar 8 horas por dia. É sempre o princípio básico que a gente busca estabelecer, né? Estou contratando efetivo, vai trabalhar 8 horas por dia. Bom, eu sei que no meu negócio, tá? O maior movimento é na tarde, então eu vou fazer com que maior parte do tempo dele seja nesse horário que eu tenho maior movimentação. Então, nesse caso aqui, o Paulo trabalha numa loja, realiza uma jornada de 8 horas. Então, ele pode entrar às 10 da manhã, faz uma pausa ao meio-dia, então ele trabalhou 2 horas. Ele retorna do almoço a 1 hora, porque ele faz intervalo de 1 hora, retorna às 13. E aí, se ele retorna às 13, ele tem que executar mais quanto tempo trabalhado? Mais 6 horas. 2 horas de trabalho, mais 6 horas de trabalho. Ele trabalhou 8 horas por dia, tá? Se Paulo quiser fazer meia hora de almoço, bom, ele pode sair para almoçar, então, às 12h30, né? E talvez eu queira, então, que ele entre às 10h30, porque se no meu negócio, né, para o qual eu estou contratando o Paulo para trabalhar, eu estou dizendo que o meu movimento maior é aqui nesse turno, então eu vou deixar ele trabalhando menos tempo no turno onde eu tenho menos movimento, certo? Só que, importante, gente, isso é uma opção de ambas as partes, tá? Então, não, se o empregador decidiu, colocou lá um intervalo como de 1 hora, certo? E tu propõe uma redução do horário de almoço para negociar o horário de entrada e saída, e para ele isso não serve, ele não é obrigado a aceitar. Isso é bem importante ter claro, assim, né? Que ele tem que ser, essas negociações de horário, elas têm que ser boas para todo mundo, certo? E o intervalo interjornada, ou seja, entre um dia e outro de trabalho, tá? CLT diz que todo trabalhador tem que ter um intervalo, um descanso entre uma jornada e outra de trabalho de no mínimo 11 horas consecutivas, tá? Então, a partir do momento que eu saí do trabalho, certo? Eu só posso retornar para uma nova jornada 11 horas depois, ou mais, mas nunca menos do que 11 horas, tá? Um exemplo prático aqui, tá? No Senac, as aulas noturnas, elas se encerram às 22 horas, tá? E as aulas diurnas, né, lá no turno da manhã, elas se iniciam às 9h15. Por que a gente colocou às 9h15 e não às 9? Porque esse horário quebrado? Para garantir que os professores possam ministrar aulas manhã e noite, certo? Se o mesmo professor tem essa capacidade, né, essa disponibilidade, esse conhecimento, certo? Ele pode, então, ministrar uma aula à noite, retornar no outro dia para ministrar a aula para outra turma pela manhã e está cumprindo o intervalo interjornada exigido por lei, certo? Então, sai às 22, consegue fazer um intervalo de 11 horas de descanso e ele entra no outro dia às 9h15, tá? Por que às 9h15? Porque, bom, eventualmente ele terminou a aula às 10 horas, mas até ele sair da sala, né, fechar a sala, entregar fazer toda a saída ali que precisa, se despedir dos alunos e tal, pegar o seu material para sair, talvez ele não está batendo ponto exatamente às 22. Pode acontecer, ele bateu o ponto às 22h05, 22h10, né? Então, dá um tempo ainda aqui de tolerância para ele não ter problemas no dia seguinte, certo? E aí tem o descanso semanal remunerado. O que é o descanso semanal remunerado? É aquele direito a um intervalo de 24 horas na semana, certo? Um descanso, um dia inteiro em off, não trabalhando, tá? Então, esse descanso, né, tem que ser preferencialmente aos domingos. Por que a gente sempre fala descanso semanal remunerado? Porque ele faz parte da composição salarial, gente. Certo?
sim, né, as pessoas recebem por ficar em casa. É um direito ao descanso, certo? Como é que a gente vai? O que que isso significa? Bom, a gente vai fazer aí vários cálculos para divisão de jornada de trabalho, tá? E vocês vão observar, né, que dentro dos nossos limites legais aí de carga horária, certo? Não fecha exatamente 220 horas no mês. Como assim? Se vocês pegarem agora, tá, e forem fazer lá o cálculo, dividir 220 horas, vamos ver se eu consigo mostrar aqui a calculadora. Né? Fazendo a divisão, a gente vê que não fecha com o descanso esse cálculo de 220 horas, ou seja, é porque tem o descanso semanal remunerado. Olha só. Uma pessoa pode trabalhar 220 horas num mês, sabendo que o limite, né, de tempo por dia é de 8 horas, tá? Então, quantos dias essa pessoa trabalha? Ela trabalha 27 dias e meio, né? Então, trabalha 27 dias corridos e mais meio dia ali, né? Mais o equivalente aí a meio turno. Só que se a gente for olhar, né? Pega um mês aí com 30 dias, né? Que para ficar mais fácil a nossa conta. Em média, tá? Um mês tem 4 domingos, né? Então são 30 dias menos os 4 domingos, ou seja, ele tem 26 dias úteis para trabalhar, né? E esse 1 dia e meio é porque a gente tem um descanso semanal remunerado, tá? Estou explicando isso para vocês entenderem, então, que parte do salário de vocês já para quem é mensalista, já está considerando lá esse tempo de descanso, tá? Então, uma pessoa que é mensalista, né, ela vai receber, considerando que ela trabalhe sempre dentro da sua jornada lá, não faz nenhuma hora extra e não chega nunca atrasada, não importa se o mês tem 30 dias, 31 dias ou se teve 3 feriados dentro de um mesmo mês, ele sempre vai receber o mesmo valor, certo? Ele não recebe a menos por ter feriado ou por, tá? Isso vai fazer diferença e a gente vai aprender a calcular o descanso semanal remunerado quando a pessoa ou é horista, então a pessoa, o que significa um horista? Uma pessoa que tem um contrato por horas de trabalho, né? Como é que eu calculo? Como determinar o tempo de descanso? Então a gente calcula o descanso para quem é horista, tá? Então, ele não recebe só o valor referente às horas trabalhadas, ele recebe também um valor adicional referente ao dia de descanso dele. E também a gente vai precisar lembrar para calcular isso quando a pessoa realiza horas extras. A gente vai ter uma aula específica sobre isso, né? Mas quando a pessoa realiza hora extra, tá? Isso tem o que a gente chama de reflexo no descanso semanal remunerado, ok? Como que a gente calcula a jornada de trabalho? Ou seja, como que a gente consegue organizar os horários dos funcionários? Alguns exemplos, tá? A gente tem 2 meninas, a Carol e a Gabi, elas vão abrir uma confeitaria. Essa confeitaria, ela vai funcionar de segunda a sábado. O horário de funcionamento da confeitaria vai ser das 10 da manhã até as 19 horas. Como que elas podem organizar o horário de trabalho do atendente de balcão, certo? Bom, a gente tem que lembrar, o atendente ele pode trabalhar na semana no máximo 44 horas semanais. A empresa vai funcionar 6 dias na semana, né? Porque ela funciona de segunda a sábado.
Se ele trabalhar 6 dias na semana, então 44 horas semanais é o máximo que ele pode realizar. Em 6 dias, ele não vai trabalhar 8 horas por dia. Ele vai trabalhar 7,33 horas. E não são 7 horas e 33 minutos, é 7,33 horas. O que é esses 0,33 horas, né? Esses 33 aqui. A gente vai fazer daí uma conversão, tá? A gente chama isso de converter horas em minutos. Então, o que ficou aqui depois da vírgula também é hora, gente, tá? Então, eu já tenho as 7 horas inteirinhas, preciso saber só aqui, vírgula 33, quanto que é em minutos? Para fazer essa conversão de horas para minutos, eu sempre multiplico por 60, porque 1 hora tem 60 minutos, ok? Regra básica, tá? Converter horas em minutos, para saber o quanto que a pessoa pode trabalhar no dia, multiplica por 60. 0,33 multiplicado por 60, eu vou ter que são 20 minutos. Então, essa pessoa, se eu quero que o mesmo atendente trabalhe de segunda a sábado, ele vai poder trabalhar 7 horas e 20 minutos por dia. Aí eu vou para as minhas opções, então, de como que eu posso montar essa jornada, certo? Opção 1, tá? Ele vai abrir a confeitaria, vai abrir a empresa. No momento que abrir, eu quero que ele esteja lá. Então, ele pode trabalhar das 10 a 1 hora, ou das 10 ao meio-dia, né? Mas eu coloquei aqui que, já que ele entra tarde, né? Já que ele entra só às 10, então ele vai trabalhar até 1 hora. E eu quero que ele fique até às 19. Como é que eu faço, então, ele ficar até às 19? Eu tenho que dar aqui um tempo no almoço para que ele consiga executar o restante no dia. Das 10 até as 13 horas, né, ele trabalhou até as 11, até o meio-dia, até a 1, ele trabalhou 3 horas, certo? Para ele sair às 19, ele tem, então, mais 4 horas e 20 até fechar o total da jornada de trabalho dele. Então, eu tenho que colocar o retorno dele para o almoço às 14 horas e 40. Se eu fizer desse jeito, ele pode, então, tanto estar no momento de abertura, quanto no momento de saída, executando a sua carga horária máxima, certo? Outra forma de fazer, que é mais voltado ao almoço aqui, né? Tem 1h40 de almoço, que ruim esse horário, parece tão quebrado esse horário para almoço. Ok, vamos trabalhar com um horário aí, então, mais redondo, 1h30 de almoço, tá? Se eu quero dar só 1h30 de almoço para ele, então esses 10 minutos aqui eu tenho que jogar em algum lugar. Então eu posso fazer com que ele entre às 10, saia 1, retorne então às 14h30, e aí ele não pode ficar exatamente até o fim. Ele tem que sair às 18h50 para cumprir as 7 horas e 20 por dia, certo? Ou ainda, acho que 1h30 e mais de 1 hora de almoço é muito tempo. Bom, então eu vou ter que pensar num outro esquema para conseguir fazer o fechamento da loja. Não posso contar com esse atendente de balcão. Por quê? Ou ele não está no meu momento de abertura, né? Por quê? Porque se ele entra às 10, sai ao meio-dia, retorna a 1 para fazer aí 1 hora de almoço, ele tem que sair às 18h20 para fechar às 7h20, que é o máximo que ele pode trabalhar por dia para poder trabalhar de segunda a sábado. Certo? Outro exemplo. O João foi contratado para trabalhar em um escritório de advocacia. Esse escritório, ele abre de segunda a sexta, então a empresa não abre no sábado, são 5 dias de trabalho, tá? E o João, ele tem que cumprir as 44 horas semanais. Qual é a carga diária que ele vai executar se ele tem 5 dias para fazer isso? Bom, 44 horas semanais dividido pelo número de dias que ele vai trabalhar, 5 dias. Ele tem que trabalhar, então, um pouco mais de 8 horas por dia. Pode?
pode, porque a gente já viu lá que o limite são 12 horas, né? E que ele está dentro do limite da semana, certo? Agora, 8,8 horas, eu tenho que saber, então, esses 0,8 horas, né? Porque lembra sempre, o que está aqui depois da vírgula é hora, não é minuto, tá? Se eu estou dividindo horas por dias, eu vou ter uma resposta em horas, tá? Quanto que são essas 0,8 horas para saber como que eu vou dizer para ele lá como vai bater o ponto? 0,8 horas em minutos, 0,8 multiplico por 60, que é a quantidade de minutos em uma hora. São 48 minutos. Ah, ele vai ter que bater o ponto nesse horário quebrado? Sim, se não bater nesse ponto nesse horário quebrado, ou vai gerar hora extra ou vai gerar falta de horas num dia. Como que a gente monta essa jornada? Tá? Algumas possibilidades, certo? Ele pode entrar às 8 horas da manhã, trabalha até o meio-dia, já fez aí quase metade da jornada dele, né? 4 horas. Sai para um intervalo de almoço e o João, ele precisa de um intervalo de almoço grande. Vai ficar em intervalo até 1h30. Retorna a 1h30, que hora que ele vai sair para completar as 4h48 que faltam? Às 18 horas e 18 minutos. Aí fechou 8 horas e 48. Outra opção, certo? Ele não quer um tempo de almoço tão grande. Entra às 8, sai ao meio-dia, faz um intervalo aí até às 13 horas e retornando às 13, ele pode sair do trabalho, então, às 17h48. Fez 8 horas e 48 por dia. Mas nosso amigo João, ele tem um problema para chegar cedo, assim. 8 horas para ele é muito cedo, então ele negociou o horário de almoço. Ele pode fazer o almoço dele só em meia hora. Então, ele entra às 8h30, sai ao meio-dia, retorna a 12h30 do almoço e sai às 17h48, certo? Então, alguns exemplos aqui que é bem importante a gente considerar, porque esse tempo aqui tem que estar adequado, e esses horários de entrada e saída, né, gente, isso tem que estar adequado lá com a necessidade da empresa. Em que momento que a empresa precisa dessa pessoa trabalhando, né? Importante, tá? Sempre que a pessoa executa horas além da jornada diária, se não houver uma compensação imediatamente posterior, o nome disso é hora extra, certo? A empresa vai definir se ela vai pagar horas extras ou se ela adota regime de banco de horas, tá? A compensação dessas horas, ela só pode acontecer quando ela é combinada com o empregador, né, gente? Não basta apenas, eu vou trabalhar até mais tarde hoje, porque amanhã, hoje é dia de jogo, quarta-feira, né? Quero ver lá quem é que vai se dar bem, certo? Se vai ser o Grêmio ou se vai ser o Caxias. E aí, talvez, né, eu me empolgue aí hoje depois do jogo e chegue atrasado amanhã. Se eu não avisei, certo, que eu ia fazer essa compensação, isso pode gerar atraso, que vai ser descontado depois, ou ainda uma falta injustificada. E aí gera um problema muito maior. Então, tem que ter comunicação para o empregador sobre a possibilidade de fazer essa compensação ou não. Certo, gente? Para a nossa primeira aula, já tivemos bastante coisa, por hoje é isto. Lembrando que a gente tem aula, então, ao vivo, né, amanhã, dia 27, tá bom? Um abraço a todos e obrigada.